Bom dia para todos. Gostaria que vocês abrissem o livro de inglês na página 17. Então, página 17 do livro de inglês, nós vamos ver o verbo to be. Nós já havíamos começado o verbo to be, nós já tínhamos visto uma pequena introdução ao verbo to be no começo das nossas aulas remotas, esse ano. Porém, agora na página 17, como é nosso assunto da unidade 2, nós vamos vê-lo com mais afinco, nós vamos ver mais profundamente o verbo to be. Então, o verbo to be, pessoal, temos que ter em conta, temos que observar que ele serve para expressar duas ideias, duas ações. Essas duas ideias, essas duas ações são a ação de ser e de estar. Então, nós usamos o verbo to be tanto para expressar ser como estar. Então, quando eu quero falar que eu sou ou que eu estou em algum lugar, eu vou usar o verbo to be. Quando eu quero dizer que fulano é ou fulano está em algum lugar, eu vou usar o verbo to be. Então, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que o verbo to be, ele tanto vai ser usado para significar ser quanto estar. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou um professor, ou Maiara pode dizer que ela é uma professora. Nesse caso seria I am a teacher. Vocês podem dizer eu estou na escola, ou eu estou em casa. I am at school, I am at home. Então, esse é o verbo to be. Ele é usado com esses dois significados. Ele significa ser e estar. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. O verbo to be significa ser e estar. No presente, o verbo to be ele vai ser conjugado em am, are e is, certo? Nós vamos ver isso nos próximos slides, nas tabelinhas, mas vocês também já têm aí no livro de vocês, na página 17. Mas antes da gente ir para essas tabelas, para a gente conhecer como é que se conjuga o verbo to be, nós precisamos revisar alguns pontos. Um desses pontos são os pronomes pessoais, certo? Então, no inglês, assim como no português, nós temos os pronomes. Os pronomes pessoais, de uma forma particular, eles substituem o sujeito. Então, por exemplo, eu tenho Maria é bonita, Maria é bela, Maria é estudiosa. Para que eu não repita tantas vezes a palavra Maria, para que não fique uma frase cansativa, não fique uma frase um pouco chata, eu vou usar o nome Maria, Maria é bonita, e depois eu vou substituir o nome Maria por um pronome. Que pronome seria esse? Ela. Maria é bonita, ela é bela e estudiosa. Então, vejam como enxugou a nossa frase. Então, nós temos os pronomes em inglês, assim como a gente também tem em português. E os pronomes, pessoal, eles servem para substituirmos o sujeito. Os pronomes, eles servem para que a gente possa substituir o sujeito de uma frase, para evitar que nós fiquemos aí repetindo centenas de milhares de milhões de vezes o sujeito da frase. Então, revisados os pronomes pessoais, vamos ver como são esses pronomes pessoais em inglês. Em inglês, eu tenho os pronomes pessoais do singular e tenho os pronomes pessoais do plural. Então, no singular, eu tenho I, que significa eu, you, que significa você, he, que significa ele,
she, que significa ela, e it, que eu vou usar para animais ou coisas. Então, esses são os pronomes pessoais do singular. Então, quando eu estou falando apenas de uma pessoa, singular, eu vou usar um desses pronomes pessoais, dependendo de quem eu esteja falando. Então, I, you, he, she e it. I é a primeira pessoa do singular, you é a segunda pessoa do singular, e he, she e it é a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou isso, para animais ou coisas. Eu também tenho os pronomes pessoais do plural, ou seja, quando eu quero substituir o sujeito e o sujeito é mais de uma pessoa, eu uso os pronomes do plural. Eles são o I, que significa nós, you, que significa vocês, e they, que significa eles ou elas. Então, we, you e they. Nós, vocês e eles ou elas. E we é a primeira pessoa do plural, you é a segunda pessoa do plural e they é a terceira pessoa do plural. Então, depois de fazermos essa pequena revisão sobre os pronomes, e aí vocês vão entender por que são importantes os pronomes, nós vamos conhecer o verbo to be no presente. Então, o verbo to be no presente, ele se conjuga da seguinte forma, conforme vocês veem aí no slide, e vocês têm também na página 17, a primeira tabela, a forma afirmativa. Nessa primeira tabelinha que vocês têm na página 17, eu tenho a forma afirmativa. A forma afirmativa eu uso quando eu quero dizer que uma coisa é verdade, quando eu quero afirmar que uma coisa é ou está, certo? Então, eu tenho de um lado o pronome pessoal, aqui desse lado esquerdo, e do lado direito eu tenho o verbo to be. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Então, esse é o verbo to be na forma afirmativa no presente. Pessoal, o verbo to be, ele é o verbo mais importante da língua inglesa. Ele é um verbo sem o qual você não consegue fazer praticamente nada na língua inglesa. Então, ele é um verbo que vai exigir que vocês memorizem. Vocês vão ter que memorizar, pelo menos, a forma afirmativa do verbo to be, que é essa que a gente está vendo, que é a primeira tabelinha da página 17. Vocês vão ter que memorizar. Então, vocês têm que saber isso decorado, vocês têm que saber isso memorizado, tá certo? Então, se eu for traduzir, I am, eu tenho o pronome de um lado, lembrem, a gente acabou de ver os pronomes, eu, você, ele, ela, isso para animais ou coisas, nós, vocês, eles ou elas. Tem o verbo, que é o verbo to be, certo? I am, are, is, are e are. E eu tenho aí a tradução. Então, I am significa eu sou ou eu estou. You are significa você é ou você está. He is significa ele é ou ele está. It is significa ela é, perdão, she is significa ela é ou ela está. It is, eu vou usar para animais ou coisas, que seria ele ou ela é, ele ou ela está, ou isso é ou isso está, tá certo? Lembrem que o it eu só vou usar para animais ou coisas. We are significa nós somos ou nós estamos. You are significa vocês são ou vocês estão. E they are significa
eles ou elas são, ou eles ou elas estão. Então, essa é a primeira tabela que vocês viram aí no livro de vocês, na página 17. E eu tenho alguns exemplos. Esses exemplos são os seguintes, ó. Eu tenho aqui, ó, em azul, o meu pronome. You are. Tenho em vermelho o meu verbo to be. O verbo to be próprio de you é are. E tem o meu complemento. You are a student. Você é um aluno, você é um estudante. No segundo exemplo, eu tenho o meu pronome, que é he. O verbo to be para he é is. He is my neighbor. Ele é meu vizinho. Terceiro exemplo, she. O verbo to be para she é is. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. Então, vejam, ó, aqui o meu verbo to be significava ser. Nesses dois primeiros exemplos. Nesse terceiro exemplo, o meu verbo to be significa estar. Lembrem disso, o verbo to be ele tanto pode significar ser quanto estar. No meu quarto exemplo, eu tenho the dog, o cachorro, o cão. O cachorro ele é it, pessoal. Lembra que it a gente só vai usar para animais ou coisas? Então, o verbo to be para it é is. The dog is outside. O cão está lá fora. Meu próximo exemplo. We are friends. Nós somos amigos, nós somos amigas. Nesse caso aí, eu tenho o we. O we é a primeira pessoa do plural. E o verbo to be para we é are. No penúltimo exemplo, you are my enemies. You are my enemies. Vocês são meus inimigos. E meu último exemplo, they are upstairs. Eles estão lá em cima. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, eu poderia dizer assim, ó. I, o verbo to be para I, que é a primeira pessoa, eu, é am, I am happy. I am happy. Meu verbo to be é am e o sujeito é I, eu. Eu estou ou eu sou feliz. Então, vejam que o verbo to be, ele é o mais importante da língua inglesa, mas ele também é um dos mais simples, certo? Ele também é um dos mais simples. Então, vimos a forma negativa, vimos esses exemplos da forma afirmativa. Agora nós vamos para a segunda tabela do livro de vocês, que é a forma negativa. Para formarmos a forma negativa, basta acrescentar o not depois do verbo. Então, vejam isso. A única coisa que eu vou acrescentar é o not depois do verbo to be. Então, eu tinha I am, agora eu vou ter I am not. Eu tinha you are, agora eu vou ter you are not. He, she, it, is. Agora eu vou ter he, she, it, is not. We, you e they are. Agora eu tenho we, you e they are not. Quando é que eu vou usar a forma negativa? Quando eu quero negar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu sou um estudante,
eu vou falar I am a student. Mas aí, se eu quiser dizer que eu não sou um estudante, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar o not. I am not a student. Eu não sou um estudante. Então, vejam que é bem simples. O que é que mudou da primeira tabela para a segunda tabela da página 17? Mudou apenas que eu acrescentei o not depois do verbo to be. Por quê? Porque eu estou na forma negativa. Eu estou negando algo. E na minha última tabela, da página 17, eu tenho a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a gente vai fazer o quê? A gente vai inverter. Então, se vocês observarem aí na página 17, se vocês compararem essa última tabela com a primeira, do jeito que está aqui no slide, vocês vão ver que o que foi que mudou? Eu inverti a posição do verbo. Então, aqui eu tinha meu verbo e aqui eu tenho meu sujeito. Para transformar isso numa pergunta, o que é que eu tinha que fazer? Eu tenho que passar meu verbo para antes do sujeito e no final eu ponho um ponto de interrogação. Então, I am, eu sou ou eu estou, vai ficar am I e um pontinho de interrogação no final. Am I, eu sou ou eu estou. Por exemplo, se eu quiser dizer assim, ó, eu vou colocar o exemplo bem aqui para vocês verem. I am happy. Isso aqui é uma frase afirmativa, certo? Isso aqui é uma frase afirmativa. Agora, se eu quiser dizer que eu não sou feliz, eu vou dizer I am not happy. Mas, professor, e se eu quiser perguntar se eu sou feliz, como é que eu faço? Aí eu vou passar, ó, do jeito que eu fiz aqui embaixo, eu vou passar o meu verbo to be para antes do sujeito. Am I happy? E um ponto de interrogação no final. Então, se vocês olharem da primeira tabela e da última, o que é que mudou de uma para outra? Eu troquei, eu inverti, coloquei o verbo antes do pronome, antes do sujeito, e no final da minha frase eu coloquei um ponto de interrogação. Então vejam que o verbo to be, pessoal, ele é bem simples. Bem simples. Vamos ver alguns exemplos? Is she your sister? Ela é sua irmã. Olha aqui onde é que está meu verbo to be. E logo depois do meu verbo to be, eu tenho o meu sujeito, que é she. Como é que ficaria essa frase na forma afirmativa, pessoal? Ela ficaria assim, ó. She is your sister. Ela é sua irmã. O que é que muda da forma afirmativa para a forma interrogativa que está aqui em cima? Muda apenas duas coisas. O lugar onde está o meu verbo, que ele veio para antes do sujeito, ele veio para o começo da frase, e o meu ponto de interrogação. Do mesmo jeito aqui no segundo exemplo. Are we on the right road? Nós estamos na estrada certa? Como é que ficaria essa frase na forma afirmativa? We are on the right road. Nós estamos na estrada certa. O último exemplo. Are you my classmate? Você é meu colega de classe? Como é que ficaria essa frase na forma afirmativa? You are my classmate. Ponto.
Agora, se eu quisesse passar essa frase aqui para a forma negativa, essa que eu acabei de colocar aqui, a única coisa que eu teria que fazer era o seguinte. Colocaria meu sujeito, que é you, meu verbo to be, que é are, e depois eu colocaria quem? O not. Por quê? Porque eu estou negando. You are not, e depois do not, eu continuava do jeito que está ali em cima. You are not my classmate. Você não é meu colega de classe. Então, vejam, pessoal, o verbo to be ele é bem simples. Ele é muito importante, mas, ao mesmo tempo, ele é bem simples. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos apenas memorizar, certo? A única coisa que nós vamos precisar é memorizar o verbo to be, certo? Então, perdão. O que nós vamos fazer? Como atividade, eu quero que vocês façam a número 1, a número 2 e a número 3 da página 18 e 19. Número 1, número 2, número 3 da página 18 e 19. Na número 1, vocês vão completar. Então, vocês têm uma tabela afirmativa, uma tabela interrogativa e uma tabela negativa. Professor, como é que eu vou completar isso? Dá uma olhadinha nas tabelas da página 17 que a gente acabou de estudar. Na número 2, eu vou completar as frases usando am, is ou are. Professor, como é que eu vou saber se é am, is ou are? Eu vou ver quem é o sujeito. Se o sujeito for he, ele. Se o sujeito for ele, eu olho aqui na tabelinha. Ah, he. He, o verbo to be é is. Então, eu vou lá e coloco is. Se o sujeito for, por exemplo, Mary, que é Maria. Mary é mulher, ela. Então, eu vou lá, ela. Como é que fica o verbo to be de ela? She. É is. Então, eu vou lá e completo. E na número 3, vocês vão relacionar as colunas. De um lado, vocês têm em inglês e do outro lado a tradução para o português. Vocês vão relacionar. Então, pessoal, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, certo? Não deixem de entrar em contato comigo ou fazer a anotação se ficou com alguma dúvida para a nossa próxima aula, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom dia e, por favor, não esqueçam de realizar a nossa atividade.